Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Será que eu ainda sei gravar? Em vez de esfriar o mosto da cerveja, que tal passar ele para o fermentador e deixar ele esfriar naturalmente e só no outro dia adicionar a levedura? É disso que a gente vai falar hoje. Eu tô gravando aqui, não tem ventilador porque não pode fazer barulho, não tem ar-condicionado nessa sala. Nossa, daqui a pouco eu vou ter que gravar um vídeo sem camiseta. Mas o fato é, esfriar o mosto não é uma tarefa fácil para a maioria dos cervejeiros. Se você tiver um equipamento simples, o chiller mais básico possível, que é aquele que geralmente vem com os kits, ou aquele mais barato que compra no brew shop, que é o que eu acho que a maior parte dos cervejeiros tem. Quando você coloca lá, no meu caso, por exemplo, num dia igual hoje, eu vou chutar que está uns 32 graus agora, leva mais de 1 hora para esfriar 20 litros de mosto. Nossa, mas olha, pode levar 1h30 para chegar no máximo a 32 graus. E mesmo se você investir num equipamento de resfriamento melhor, como um chiller com mais voltas, um chiller de placas mais moderno, que tem mais eficiência, troca calor mais rápido, tem maior área de troca térmica, você ainda está limitado pela temperatura da água. Então você nunca vai conseguir passar a temperatura da tua água que está resfriando o mosto. A alternativa é você ter um sistema de frio e, idealmente, talvez até ter um trocador de duplo estágio. Um para trocar com água a temperatura ambiente, outro para trocar com água fria. Mas, sinceramente, é uma fração muito pequena dos cervejeiros que têm acesso a isso. Uma alternativa bastante interessante e pouquíssimo explorada, talvez até por preconceito, é o processo chamado de no-chill. Ou seja, você não esfria a cerveja. Você faz o mosto, prepara o mosto, vai até a fervura normalmente e no final dele, em vez de colocar um trocador de calor, colocar um chiller de imersão, você passa direto para o fermentador e espera ele esfriar naturalmente. Ou espera ele esfriar naturalmente e depois coloca ainda na geladeira para chegar na temperatura ideal que você quer fazer a inoculação da levedura. Eu nem gosto muito de falar dessas coisas porque a gente tem muito cervejeiro extremista e talvez até um pouco fechado para novas ou velhas ideias, mas claro que eu não defendo isso, o processo no-chill, como o melhor processo para fazer cerveja, mas é um dos recursos que a gente tem e conhecer todos os recursos não faz mal para ninguém, né? Então, o nosso objetivo é falar sobre esse processo, o que ele tem de vantagem, o que ele pode dar de desvantagem para a cerveja e como fazer ele da melhor forma possível. Bom, além de estar esse calor absurdo aqui hoje, que faria eu levar horas e horas para esfriar uma cerveja, eu estou fazendo esse vídeo pelo fato que no final do ano passado, uma das últimas cervejas que eu fiz foi num congresso, eu estava dando um curso lá, Simpósio Mercosul de Bebidas, fala de um monte de bebidas, e eu acabei fazendo um mini curso muito rápido de produção de cerveja. E lá, como o tempo era bastante limitado, eu tive que acabar cortando algumas coisas do processo e eu acabei cortando boa parte do resfriamento. Eu só falei que ia resfriar, mas como era o finalzinho do processo eu não resfriei. E o que aconteceu? Eu peguei, levei esse mosto para casa, esfriei ele naturalmente até o outro dia, inoculei a levedura, meu sogro acabou engarrafando agora em janeiro e eu fui lá tomar. E para mim foi algo até surpreendente, frente a todas as condições que a cerveja foi feita. Geralmente não fica boa essas cervejas feitas em curso, porque é tudo meio improvisado, né? Mas mesmo frente a todas essas condições adversas, mais a condição de não ter sido resfriada, a cerveja me surpreendeu muito do ponto de vista positivo. E aí eu falei, putz, vamos falar disso daí e vamos ver o que as outras pessoas acham também dessa técnica e explorar a parte científica dela, né? Na verdade, essa não foi a primeira vez que eu tive que recorrer a essa técnica. A primeira vez foi há muito tempo atrás. Vocês lembram da Two Beer? Tem vídeos da Two Beer aqui no canal, iniciando a cervejaria. Eu ressaltei os primeiros problemas da primeira abraçagem no vídeo mostrando lá, mas a gente teve problemas posteriores e um deles foi o entupimento do trocador de calor. Quando teve entupimento do trocador de calor, mas foi assim, entupimento hard, não passava nada. E não dava para fazer isso durante a abraçagem, então a gente teve que mandar para o fermentador sem passar pelo trocador de calor. Então foram 200 litros de cerveja feito dessa forma, cara, e pô, ficou sensacional a cerveja apesar de tudo. Mas não é esse o foco do vídeo, né? Não é falar sobre a gambiarra de usar o no-chill, é falar sobre usar o no-chill de propósito como técnica mesmo, não só, deu tudo errado, não tô conseguindo trocar calor, vamos usar o no-chill. Falar sobre as vantagens desse processo eu acho que não faz nem muito sentido, né, querer aprofundar nas vantagens. Se você não tem que trocar calor, não tem que resfriar a cerveja,
Você vai ter economia de tempo, você vai ter economia de recurso, não vai gastar água, tanto que esse é um dos motivos que cervejeiros utilizam, recorrem a essa técnica, porque gasta uma quantidade muito grande de água para esfriar 20 litros de cerveja, 200 litros de cerveja, 1000 litros de cerveja. E existe menor necessidade de investimento em equipamento. Um banco de frio mais 2 trocadores de calor são um acréscimo bastante grande no setup, e talvez as pessoas que vão começar a fazer cerveja podem preferir não comprar esses equipamentos a priori e depois comprar no futuro quando der certo. O importante são as desvantagens. Qual que é a desvantagem de utilizar a técnica no-chill? Geralmente uma das desvantagens mais recorrentes, e eu acho que é a que eu mais ouço falar, que é a possibilidade de contaminação. Você pega o mosto quente, passa para o fermentador, deixa ele esfriar naturalmente e eventualmente outro dia coloca a levedura. Dos problemas que o no-chill tem, esse é de longe o menor. Mas vamos pensar um pouquinho. O mosto ele vai estar lá a 97, 98, 100 graus. Se você passar ele para o fermentador, ele vai passar aí 90 graus talvez. E ele vai passar nesse processo da tubulação até o fermentador, ele vai passar matando praticamente qualquer coisa. Ele vai matar todas as bactérias que são prejudiciais para a cerveja, ele vai matar todas as leveduras que são prejudiciais à cerveja, inclusive a Brettanomyces. Mesmo se tiver algum foco de contaminação por Brettanomyces na mangueira, muito provavelmente você vai se livrar disso. Existem outras classes de micro-organismos que elas sobrevivem a temperaturas altas, até maior que 100 graus. Elas não morrem nem a 100 graus. São as extremófilas, as termófilas, só que elas são muito pouco preocupantes para a produção de cerveja. Eu, particularmente, desconheço qualquer tipo de contaminação que vá ter alguma coisa ruim por bactérias extremófilas na cerveja. Mesmo se o mosto não estiver passando numa temperatura tão alta, 90, 80, 70 graus, ainda é temperatura suficiente para matar qualquer um desses micro-organismos muito prejudiciais. Na verdade, quando eu comecei a me interessar por esse tema faz bastante tempo, tinha um canal no YouTube do Rafael Libardi. Ele mora na Austrália, onde essa técnica ela é muito popular. Lá, não sei se existe escassez de água, pelo menos a gente lê isso muito na internet, que em função da escassez de água, essa técnica acaba sendo bastante utilizada. Eu peguei o contato dele, falei com ele no WhatsApp, falei, pô cara, é verdade que usam muito no-chill aí? Ele falou, é verdade. E ele falou uma coisa que me surpreendeu bastante, que vai muito de encontro nesse negócio da contaminação. Lá, as cervejarias, elas vendem mosto para o cliente fazer inoculação em casa. Basicamente, eles terminam o processo de produção da cerveja, de produção do mosto, colocam numa bombona, lacram a bombona e dão para o cliente. O cliente pega isso daí e pode ficar meses antes de fazer a inoculação, ou seja, não tem nenhum risco de contaminação se tudo for feito de forma adequada, claro. Eu até dei uma procurada no Google agora e achei para vender, olha que massa, mosto fresco de diversos tipos de cerveja por apenas 45 dólares australianos. Inclusive acho que o canal dele vai voltar, eu vi alguma coisa quando eu fui procurar, então vou deixar aqui na descrição o canal do Rafael Libardi, um canal bastante interessante que acabou fechando. Agora, realmente a possibilidade de contaminação não é de se ignorar. Existem casos que ela pode acontecer e eu já vi acontecer em uma cervejaria profissional. O que acontece? Quando você coloca num fermentador, você tem um headspace bastante grande. E esse headspace, quando ele está numa temperatura alta, o ar está expandido, então ele ocupa aquele volume ali. Só que quando você resfriar em temperatura mais baixa, o ar ocupa menos espaço, ele contrai e ele vai criar uma pressão negativa que vai puxar ar externo. Então isso aí, dependendo do que acontece, pode ser preocupante. Quando ele puxa ar externo, aí ele pode puxar ar com contaminação. Se a cerveja ficar muito tempo em contato com esse ar externo, que não foi sanitizado, não encostou no mosto quente, aí sim pode haver chance de contaminação. Mas mesmo assim, pensando em técnicas de microbiologia, se você colocar no teu fermentador, mesmo que tiver um headspace, e você coloca o airlock ali, o airlock não vai adiantar nada porque quando cair a pressão vai voltar pelo airlock. Mas se você colocar um algodãozinho úmido ali em cima, não precisa nem ser com álcool, úmido com água mesmo, em cima na tampinha do airlock, enfiar ele no airlock, quando voltar, não tem como voltar a bactéria, porque a bactéria, ela, apesar de ser muito pequena, ela não vem naturalmente, ela não está solta no ar. Tem vídeo que a gente fala disso no canal. Ela vem com microgrãos de poeira e que o algodão tem grandes chances de reter. Então, é muito provável que
não vai ter contaminação e que isso dificulta bastante as chances de contaminação. Mesmo assim, não tem problema de entrar ar externo, porque você não coloca ar externo quando você resfria a cerveja, não faz oxigenação. Falando nisso, esse é o segundo problema do no-chill, oxigenação. Quando o mosto está a 100 graus, você não pode oxigenar. Primeiro, porque pode causar oxidação. Segundo, porque a solubilidade de um gás no líquido é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menos solúvel é. Não é porque vai ferver e vai sair o gás, mas quanto mais alta a temperatura, menos solúvel é. Então, a 50 graus já é praticamente nada solúvel. A 100 não é nada solúvel, você tem zero de solubilidade praticamente o oxigênio no mosto. Então não adianta, e a levedura ela precisa de oxigênio. Então, para contornar esses dois problemas, lá na Austrália é muito comum eles usarem um recipiente adicional para colocar o mosto e depois colocar o mosto no fermentador. Então tem esses recipientes exatamente do tamanho do teu mosto. Vamos supor que você vai produzir 20 litros de mosto. Você coloca, enche o mosto até a boca do recipiente e fecha. Não vai ter contração de ar, porque não tem praticamente ar. Se ficar um pouquinho, beleza, esse pouquinho não vai contrair o suficiente para puxar ar externo, nem para implodir o recipiente. E aí você deixa ele resfriando, sei lá, um recipiente de 20 litros, deixa ele resfriando a temperatura ambiente. Ocasionalmente, no outro dia, põe na geladeira para ele chegar na temperatura de inoculação, 18, 10 graus, olha que beleza, dá para fazer lager. E aí depois você passa ele para o fermentador. Nesse processo você pode jogar ele de uma altura, ou você passa para o fermentador sanitizado e coloca a bombinha, ou você passa para o fermentador e coloca o oxigênio puro. Mesmo assim, eu continuo dizendo que se o fermentador, mesmo com headspace grande, tivesse um airlock com algodão úmido, ia dar conta total. E depois você faz a oxigenação dentro do fermentador, aí sim com uma bombinha ou com oxigênio puro, não daria para fazer por queda, né? Ainda existe certa preocupação com o DMS, que quando o mosto ficasse há muito tempo em temperatura elevada ia gerar mais DMS, ele ia permanecer na cerveja porque não ia ter fervura, mas é uma preocupação bem pouquinho relevante. Talvez para lagers assim, muito leves seria uma preocupação relevante, mas o nosso malte hoje em dia ele é um malte que durante a malteação tem pouco precursor, tem pouco SMM, então não é tão relevante pensar nisso hoje em dia. E se isso é uma preocupação sua, em vez de ferver 60 minutos, estende um pouquinho a fermentação para haver mais evaporação. Então vem o problema real, a lupulagem. Por que a lupulagem é o problema? Primeiro, porque as adições de 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, Whirlpool, elas são adições que ficam muito dificultadas nesse tipo de técnica. O mosto ele vai ficar em temperatura elevada por muito tempo, 4 horas talvez, 6 horas talvez, e a gente viu em algum vídeo atrás, eu nem lembro qual, que não é só fervendo que ocorre a conversão do alfa-ácido para o isoalfa-ácido. Temperaturas acima de 85 sempre ocorre, até com uma velocidade bastante razoável. Acima de 70 ainda ocorre bem lento, mas que pode ser relevante num tempo tão prolongado. Então calcular o amargor é extremamente difícil, e aí você quer projetar uma cerveja redondinha, é complicado. Já é complicado, eu sempre falo que é muito complicado calcular o amargor já numa cerveja normal. Agora numa cerveja por no-chill fica muito mais complicado. A não ser que você faça apenas adições de 60 minutos. Se você fizer apenas adições de 60 minutos, esses 60 minutos não vai ter muita diferença. Talvez se considere que é uma adição de 90 minutos, porque ele vai ficar muito mais tempo. Aí você não vai ter tanto problema com isso daí. As outras adições, talvez adições de Whirlpool, até tem como estimar o amargor. Eu vou falar um pouco disso ainda num vídeo bem logo no canal. Não vai ser sobre no-chill exatamente, mas vai ter muita aplicação que tem como calcular no Beersmith esses amargores não convencionais, por exemplo, a adição de Whirlpool. Vou relatar um caso que eu fiz numa cervejaria que estava tendo muito problema com o cálculo desse tipo de amargor. Eu já usei uma técnica híbrida também, acho que vale ressaltar, falar, só que eu não tenho muita propriedade para falar dela e não é muito falada também, de misturar os dois, deixar cair um pouquinho a temperatura para uns 80 graus, que cai rápido, mesmo em dias quentes. Coloca o chiller ali, em 2 minutos ele cai para 80, o difícil é cair de 50 para baixo, né? Aí sim passar para o fermentador, ainda vai sanitizar tudo, não vai ter muito problema de contaminação. E aí adicionar a levedura, o lúpulo, simulando uma adição de Whirlpool. É legal porque você lacra ali, você vai reter todo o aroma. E a adição do lúpulo quente é um pouquinho diferente da adição do lúpulo a frio. Eu acho, para mim, sinceramente, existem sabores diferentes, mas isso carece de uma análise mais aprofundada. Estou falando aqui bem empírico,
que a extração a quente é diferente da extração por dry hop. Então, se você quiser, talvez o problema é que vai ter um contato muito longo com o lúpulo e pode gerar eventualmente um saborzinho de grama aí. E isso me lembra outra coisa que eu vou relatar, que é o experimento do Brewlosophy. Como sempre, qualquer coisa na vida que a gente vai pensar na cerveja tem um experimento do Brewlosophy. E ele fala sobre o uso do no-chill. É muito interessante porque ele, sabendo do preconceito que o no-chill sofre, fez cerveja por um ano só com no-chill e escondeu dos amigos. Ficava dando cerveja para os amigos experimentarem e eram todas cervejas de no-chill. Mas no experimento que ele faz de comparação é legal porque a primeira conclusão é que as cervejas elas são efetivamente diferentes com o no-chill e pela técnica convencional. E aí, como sempre, ele pega um grupo de pessoas que já têm certo conhecimento de cerveja e em testes cegos eles provam ambas as cervejas e dão seus pareceres. E o resultado é muito interessante porque parte do grupo, se eu não me engano, 40% preferiu a cerveja feita por no-chill. Exatamente os outros 40% preferiu a cerveja feita pela técnica convencional. E os outros 20% que sobraram acharam que as cervejas elas são diferentes, tem certa diferença entre si, dá para diferenciar que não é a mesma cerveja, mas que não tem preferência por nenhuma, as duas são boas ou as duas são ruins no mesmo nível. Então, isso mais uma vez reforça a necessidade do conhecimento. A gente sabe que é uma técnica adicional, a gente pode recorrer a ela, seja por necessidade eventual, igual as que eu tive, ou seja porque eu não quero, estou começando a fazer cerveja agora e eu não quero investir num equipamento mais caro, ou tá 40 graus lá fora e eu sei que com a torneira da minha casa eu não vou conseguir resfriar a cerveja, então me projeto para fazer assim. Vou encerrar por aqui, talvez se houver muito interesse a gente continua falando sobre o assunto. E esse é um dos 3 vídeos que eu vou falar sobre os no's da cerveja. Não vai ser na sequência, mas então no chill, no boil e no mash out. Sem esfriar, sem ferver e sem fazer mash out. Então muito obrigado, se não está inscrito no canal, por favor se inscreve. Se quiser ajudar o Beer School, a gente tem o nosso Apoia-se, ou se você quiser ajudar de outra forma, é só chamar amigos para assistir o Beer School. Valeu gente, muito obrigado e até a semana que vem.